João capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora vai para o verso 14 do mesmo capítulo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu no culto, Senhor. Jesus, muito obrigado pela tua presença, porque o Senhor se faz presente aqui, e nós atestamos isso, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, nós nos lançamos totalmente na tua presença e oramos: Espírito Santo, fale ao nosso coração. Que hoje seja dia de cura, dia de perdão, dia de restauração, dia de salvação, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando Jesus está por perto, é o tema da pregação dessa manhã. O tema da pregação é uma tela linda, você viu no Facebook? Né? A tela do tema da pregação, muito bonita. Esse texto aqui, irmãos, ele nos deixa claro o amor de Jesus para com as pessoas. Jesus te ama. Jesus ama todos os homens. Ele veio ao mundo, se fez carne, habitou, né, aqui. E ele amou tanto o mundo, né, que se entregou naquela cruz do Calvário. O próprio Pai entregou Jesus para cumprir, né, aquilo que só Ele, assim como a Karen disse, poderia fazer. Então, aqui fala do tanque de Betesda. Gente, tanque de Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. E isso se assemelha à nossa Santa Casa de Misericórdia, né? E ontem eu estava lendo os escritos do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim, que o tanque de Betesda, para aquela época, era como um hospital público. Havia uma multidão de pessoas de todo tipo de enfermidade. Mas essa multidão tinha uma coisa em comum. Essa multidão já tinha procurado todos os meios de cura. Essa multidão não tinha mais cura. Não tinha mais jeito. Sabe? Não adiantava mais. E o tanque de Betesda, ele havia o mesmo sentimento, né, no tanque de Betesda. Quando a gente vai visitar alguém no hospital, a gente percebe que há uma solidariedade entre os pacientes. Eles conversam de suas vidas, eles contam as suas histórias, não é assim? Ah, você está doente de quê? Estou disso, você já tomou aquele remédio tal? Ah, esse fez mal para mim, não é? É desse jeito, eles têm essa cumplicidade, porque eles estão com os mesmos sapatos. Eles estão passando um período difícil da vida deles. E não era diferente no tanque de Betesda. Todas as pessoas sabiam onde estava o tanque. E eu imagino que havia os personagens do tanque, os mais conhecidos, que eram aqueles que estavam sempre lá. Ora, aqui na nossa cidade tem um japonês, acho que todo mundo já viu ele. Ele fica lá no Atende Fácil, não é? Todo mundo vê ele na rua. Até no Facebook esses dias ele estava. Ele já é uma personalidade da cidade, né? Ou então o cachorro-quente da Praça Rui Barbosa, que era do pai e agora é do filho, né? Virou até um legado, o Paulinho. Ou você falou, Paulinho. O Paulinho é uma coisa assim, também é um personagem da nossa cidade. Claro que são exemplos diferentes, né, um pouco semelhantes. Aquele homem já estava há 38 anos doente. Ele já tinha visto muita gente chegar. Com certeza ele já tinha visto muita gente morrer. Ele já tinha ouvido e visto muita coisa. E aí ele está lá e está acontecendo uma festa em Jerusalém. Então Jesus vem para a festa. A Bíblia não fala que festa era essa.
Mas aí tem comentarista que diz que era Páscoa, tem outro que diz que era tabernáculo, tem outro que diz que era outra coisa. E é tanto tempo, e é tanta folha, é tanta coisa escrita para saber qual festa que era. Enfim, isso não muda nada do texto, irmãos. Né? Não muda nada. Havia uma festa e Jesus estava indo para a festa. Já viu época de Natal? É gostoso, não é? Você gosta de época de Natal? Tem gente que fala, não gosto, não, sinto tristeza, dor, as criancinhas na rua, as criancinhas estão lá em janeiro, fevereiro, março, abril. Elas estão lá, irmãos. A gente precisa abrir os olhos o ano todo. Mas, enfim, Natal é coisa boa. A gente fica feliz. Natal, Ano Novo, aquela festa na cidade, né? A gente vai lá na Riachuelo, está cantando, então é Natal, não é? E o Ano Novo também. Aí você vai lá na Cacau Show, qualquer lugar que você vai, está cantando aquela música, não é? É o clima do Natal. Enfim, lá não era Natal, né? Era uma outra festa, mas o clima de festa estava em Jerusalém. Quando a gente está em clima de festa, a gente quer pensar na ceia, no que vai comer, no presente que vai dar, na pessoa que vai abençoar, não é? A gente não está pensando em quem está no hospital. A gente não está pensando em quem está precisando da nossa ajuda. Porque a gente está envolvido na festa. Jesus não estava envolvido na festa. Jesus, ele lembra, ele passa perto, ele entra no tanque de Betesda. Ele entra naquele lugar que a maioria de nós jamais entraria. Jamais. Porque a gente vive lavando a mão com álcool gel, né, gente? Imagina lá. Todo mundo enfermo. Todo mundo doente, todo tipo de enfermidade. Quando Jesus entra naquele lugar, ele demonstra o seu imenso amor. A sua imensa paixão por nós. Por todas aquelas pessoas. E ele entra e ele vê um homem que estava deitado há 38 anos. E algo sobrenatural já acontece na vida desse homem. Ninguém conversava com ele, ninguém via, ninguém notava esse homem, mas Jesus agora vê. Além de Jesus ver esse homem, Jesus conversa com ele. Jesus começa um diálogo com esse homem. Mas Jesus faz uma pergunta para ele, né, para começar. Jesus diz assim para ele, você quer ser curado? Não parece uma pergunta óbvia, gente? O cara estava ali. Será que ele queria ser curado? Queria ser curado. Mas quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Aquela pergunta faz com que aquele homem pensasse em toda a vida dele. Na origem da enfermidade dele. Quando ele começou a ir aos médicos, quando ele tentou a cura e quando ele chegou até o poço. Fez ele lembrar que ele estava abandonado, que ele estava sozinho. Fez pensar em toda a dor que ele sentia, em toda a miséria que ele estava. Outra coisa também, né? Nós lidamos com aconselhamento e às vezes eu sinto a vontade de perguntar para a pessoa assim, você quer ser curado? Sabe por quê? Algumas pessoas não querem ser curadas. Porque quando as pessoas estão doentes, à beira do caminho, elas estão enfermas, elas têm sempre um motivo para colocar. A pessoa doente, ela é vítima de uma doença, não é? Ela não tem responsabilidade moral de nada. E nem da sua vida, porque ela tem um problema. E aí muitas vezes se esconde atrás dessa autocomiseração. E é mais fácil, então, alguns se acostumarem com a situação que estão vivendo, do que ser curado e tomar a cama, colocar nas costas e sair andando. E tomar as rédeas da vida. E se responsabilizar por aquilo que faz. Quantos entendem o que eu digo? Jesus nos chamou, amém? Para se levantar e caminhar com Ele, amém? E aí, então, esse homem, ele fala assim para Jesus. Ele não fala nem que sim, nem que não, né? Ele fala, Senhor, quando a água se movimenta, quando o anjo vem e move as águas, quando o anjo vai embora, a primeira pessoa que entra no tanque não sou eu, porque eu não consigo chegar até lá, porque eu estou sozinho. Havia uma crença, né, que o anjo, de tempo em tempo, um anjo vinha e agitava aquelas águas. Era um santuário aquilo. Imagina todo mundo falando do tanque de Betesda. Imagina como é que o povo tinha aquele lugar. Então ele fala isso para Jesus, ele fala, Jesus, eu quero, mas é a mesma coisa que ele dissesse assim, olha Jesus, até então ele nem sabia que estava falando com Jesus, né? Mas era como se ele dissesse assim, olha, é mais fácil um anjo vir, mover a água, do que alguém se importar comigo. Porque eu estou sozinho, eu tenho um desespero de alma, ninguém se importa. Amados, quando ninguém se importa, Jesus se importa, amém? Quando ninguém se importou com você, Jesus se importou com você.
Jesus estava lá, Ele continua do nosso lado, amém? Jesus está por perto, e isso é um bálsamo na nossa alma. E aí a conversa continua, meus irmãos. A conversa continua. E ele está lá há 38 anos. Tem um versículo que diz assim, que a esperança adiada adoece o coração. Quem já leu esse versículo? A própria Bíblia está dizendo que a esperança adiada adoece o nosso coração. Que a situação difícil que não é mudada. A gente ora, jejua, faz isso, faz aquilo outro. E às vezes a gente faz até demais, né? E nem precisava. A gente faz tantas coisas e a situação não muda. Aos nossos olhos não muda. Você já passou por situação assim? Aí entra ano, aí sai ano. E aí sabe o que acontece? Nosso coração começa a adoecer. A gente já começa a duvidar às vezes da palavra de Deus. Das promessas do Senhor. Do poder, da suficiência do Pai. Do cuidado dele para com a nossa vida. É quando o coração adoece que a gente fala besteira, meus irmãos. É quando o desespero está muito grande, que a incredulidade bate no nosso coração. Esse homem, ele está desesperançado. Tinha motivos, né? Eu tenho 39 anos, então ele passou quase a minha vida inteira praticamente naquela situação. Quase toda. Jesus conhecia, Jesus sabia, Jesus é a nossa esperança. Amém? Jesus é a nossa esperança. Jesus chega e cheio de amor começa a conversar com aquele homem. E derrama sobre o coração dele esperança. Amém? Esperança. O que ele faz conosco, né? Derrama esperança. E olha só, Jesus tinha conhecimento de tudo, porque Jesus é Deus. Irmãos, aquele homem teve um dos maiores privilégios que alguém como eu e você pode ter. Ele viu os olhos do Criador. Ele viu o rosto de Deus encarnado no Filho, em Jesus. Ele ouviu a voz dele. E na origem, quando fala da doença dele, a origem dela diz que era seco, que ele estava seco, atrofiado. E eu imagino que enquanto Jesus falava, saía virtude, saía poder de Jesus, e ele começava a sentir força, sentir vigor. Amém? Ninguém ia para o tanque de Betesda porque estava com gripe, irmãos. Ninguém fazia isso. Então Jesus vê aquele homem e Jesus sabia do passado dele, sabia do presente de dor e sabia do futuro dele. Não tem nada que Deus não saiba a nosso respeito, amém? A gente é que acha que Deus não sabe, mas Deus sabe. Jesus viu Nicodemos em cima da árvore, não viu? Ele não estava? Nicodemos não, Zaqueu. Viu o Zaqueu pequenininho em cima da árvore, não viu? Mas Jesus viu que Zaqueu, não viu só Zaqueu em cima da árvore. Eu e você só ia ver o Zaqueu em cima da árvore, que ele era pequenininho. Mas Jesus viu que Zaqueu era ladrão, que ele roubava. Quando Jesus estava no poço lá, que veio a mulher samaritana, Jesus começa a conversar com ela e Jesus já fala logo para ela, dos 5 maridos que ela já tinha. Quando Pedro volta a pescar cheio de culpa, Jesus vai lá na praia para encontrar Pedro. Jesus sabe de tudo, irmãos. Ele conhece todos os nossos pecados. E Jesus não tem aquela conversa politicamente correta. O Anderson foi fazer a matrícula do Pedro na escola. E a mulher da secretaria olhou para o meu marido e disse assim, qual que é a cor que você acha que o seu filho tem? Como você acha que... Qual é a cor que você acha que ele tem? Ele olhou para mim e disse assim, eu acho que ele é branco. Né? É o final, né? É o fundo de tudo. Depois daí não tem mais lugar nenhum, porque já caiu ribanceira abaixo. Mas é isso. Ou então quando manda lá, 2 anos, o teu amigo fulano de tal do Facebook, que você nunca viu na vida, nunca te ajudou com nada, você tem tantos amigos do Face. Você já parou para se perguntar sobre essas coisas? Jesus não era politicamente correto. Jesus falava a verdade com tamanha profundidade de estremecer os ossos de qualquer um. E é assim que ele faz conosco, amém? E é assim. Então, quando Jesus lhe perguntar alguma coisa, diga a ele. Fale a ele a verdade, amém? Jesus conhecia a causa do problema daquele homem.
O homem fala, eu estou aqui, ninguém me colocou lá ainda. E Jesus diz assim para ele, olha, levanta. Toma a tua cama e vai embora. Imediatamente aquele homem levantou e foi curado. Imediatamente. Mas no versículo 14, diz que aquele homem estava enfermo por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Irmãos, o pecado é a maior fraude que existe. Sabe por quê? O pecado promete prazer, não é para nós? Mas ele paga com desgosto, né? O pecado promete liberdade, mas escraviza. Escraviza, gente. O pecado aponta por um caminho de vida, mas no final dele é morte. Aquele homem estava doente, estava enfermo há tanto tempo. Amados, a enfermidade faz doer, faz definhar o corpo, mas a culpa do pecado traz grande sofrimento para a nossa alma. Já parou para pensar? Que muitas dessas enfermidades, dessas doenças têm origem no pecado. Por isso que o Senhor diz, vai e não peques mais, amém? Não peques mais. Deus tem um propósito na nossa vida, amém? Então, quando Jesus fala isso para ele, Jesus está vendo ele no templo, ele já está curado, ele já não está no tanque mais. Ele já pegou a cama dele, ele já foi embora. Jesus vê ele em outra ocasião, naqueles mesmos dias ali, e fala para ele, olha, não volte a fazer o que você fez. Irmãos, se você tem feito algo, agora eu falo com todo amor no meu coração, o Senhor sabe disso, que ninguém sabe. Talvez sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem. Você acha que Deus não sabe? Deus sabe. Hoje é dia de arrependimento, amém? Hoje é dia de você deixar isso aqui para a honra e glória do Senhor, porque hoje é a oportunidade. O Espírito Santo, ele gera em nós quebrantamento e nos dá oportunidade de mudança, de transformação. Não saia daqui e continue no mesmo erro, porque você pode estar correndo um grande risco de ficar enfermo. Amém? Quantos entendem o que eu estou dizendo? E o homem, ele está lá e Jesus fala, ela não faz de novo. Porque você está curado, pode te vir coisa pior ainda. Irmãos, o tanque de Betesda era um santuário naquele tempo. As pessoas iam lá procurar cura. Esse homem representa toda a humanidade. Está enferma, está faminta, está nos seus delitos, nos seus pecados, e está todo dia inventando ou procurando um santuário de cura. Olha só, os muçulmanos vão a Meca. Os católicos vão a Aparecida. Esse povo Hare Krishna de universo quer conseguir um nirvana. Fazem meditação, fazem tanta coisa. Uma vez eu e meu irmão fomos levar um cachorro da minha mãe no veterinário. Lembra? Chegou lá, colocou o coitadinho do cachorro, pegou um negócio, começou a exercitar o cachorro lá, um incenso, e passava no cachorro, e fazia uma coisa, fazia outra. E eu pensei assim, meu Deus, nós estamos pagando para ir passar essa fumacinha não vai resolver nada, o cachorro da minha mãe vai morrer, e a minha mãe vai chorar muito tempo. Meu irmão olhou para mim e falou para mim, por que você está com essa cara de risada? Eu falei, meu irmão, isso aqui não vai funcionar não. Nós vamos ter que levar o cachorro para o veterinário, tem que dar remédio para ele. Realmente não funcionou. E teve que dar remédio. O cachorro não deve viver uns anos. Mas, irmãos, nós estamos colocando incenso, exergizando aí, fazendo essas coisas e achando que está tudo certo. A Bíblia diz, o povo procura cisternas rotas que não retêm as águas. O tanque de Betesda é um paliativo, irmãos. Não vai ser duradouro, não vai ser transformador, não vai ser perdão, não vai ser pecado, não vai ser perdão dos pecados, não vai ser cura. E a maior tristeza, às vezes, que eu sinto, é que parece que hoje a igreja pós-moderna, que a igreja está buscando essas coisas também. Nós precisamos buscar a Jesus, amém? Irmão, você pode ir no psicólogo, você pode ir aonde você precisar ir. Essas coisas, tudo ajuda a gente a viver melhor essa vida. Mas todas essas coisas são paliativas.
Somente o eterno pode curar por completo a nossa alma. E aqui eu não estou falando que sou contra essas coisas. Estou falando que não pode exagerar a respeito dessas coisas. Existem pessoas, olha, Jesus pode resolver, Jesus pode curar. Não, eu já estou fazendo terapia. Não preciso. Você já viu isso? Nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nós. Jesus é o centro de tudo. Amém? Ele é aquele que perdoa por completo os nossos pecados. Ele pode perdoar, Ele quer perdoar. Ele pode curar e Ele cura. Eu lembro lá em casa, a gente procurou de tudo. Ia na Umbanda, fazia garrafada, fazia macumba, não deu certo. Lembra, mãe? Os mormos teve lá em casa, também não funcionou. Tudo quanto era coisa. E os vícios? Ia ficando pior a cada dia. Buscando um santuário de cura, fomos lá em Aparecida. Chegou lá, fizemos uma fila para entrar, e eu entrei na fila, e aí chegou, tinha uma imagem, e eu fiquei esperando que viesse alguma coisa daquilo para mim. E não aconteceu nada, e alguém bateu nas minhas costas e falou para seguir, porque já tinha um monte de gente vindo também. Situação difícil. Vontade de morrer que eu tinha. Uma atração, não podia passar em cima de uma ponte sozinho e querer me jogar de lá. Não podia pegar uma faca, que sentia atração, pegar aquela faca e me matar. Quanto sofrimento. Um dia com 17 anos, deitada no chão. Bêbada, meus irmãos. Ninguém estava lá comigo, porque se passou algum crente, passou de largo. Opa, não é? Mas o Espírito Santo estava lá comigo. Esse Jesus aqui, que foi no tanque de Betesda, ele foi na frente da minha casa. E eu olhei para o céu, e estava uma noite estrelada, e eu lembrei das histórias da igreja metodista do bairro da minha casa. Que as tias diziam assim, que em Abraão todas as pessoas serão benditas. Todas as famílias iam ser abençoadas, porque de Abraão viria Jesus. Jesus viria de Abraão, e Jesus amava o mundo todo. E eu fiz uma oração aquele dia. E eu falei, Jesus, muda a minha história, porque senão eu vou morrer. Eu levantei dali, meus irmãos, e fui tomar um banho. E eu acho que foi o banho mais demorado da minha vida, porque eu queria que aquela água me limpasse do meu pecado, né? Mas enfim, Jesus me encontrou como encontrou esse homem, me limpou dos meus pecados, perdoou os meus pecados, alcançou toda a minha família que está aqui, está alcançando o resto ainda. Porque Jesus é suficiente, porque Jesus tem misericórdia, porque Jesus é evangelista. Ele evangeliza, Ele se importa com quem a gente não se importa. Ele liga para coisas que você não liga. Amados, não está nos faltando nada. A gente tem carro, né? Eu e o Anderson e o Pedro está aqui, né, grandão já, mas eu ia aquele barrigão de a pé lá na igreja Valdemar Alves. Quanto tempo a gente fez aquilo? Que benção aquele tempo. Mas agora é melhor, né? Porque agora nós temos carro. Nós temos tudo. A gente tem dinheiro para comprar o que a gente precisa. A gente tem mais do que a gente precisa. Não tem nos faltado nada. Sabe o que tem nos faltado? A igreja pós-moderna? Paixão. Sabe paixão por quem? Paixão por Jesus. Não falta teologia, irmãos. Não falta congresso. Não falta camisetas. Não falta personalidades do Facebook e do YouTube, sei lá. Falta paixão. Sabe por quê? Porque quando a gente tem paixão, a paixão motiva a gente. Não é? Ela motiva a gente. Nós precisamos nos apaixonar por Ele de novo. Porque nós temos muitos amores, mas o nosso maior amor é o Senhor. Amém? E um dia, quando nós estivermos diante dEle, nós vamos vê-lo face a face. E vamos ver o rosto do nosso Salvador, do nosso Criador, do nosso Soberano. Nós vamos ver o Eterno, assim como Ele é em toda a sua glória. Hoje o Ministério de Louvor cantou, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu falei, Jesus, não existe mais nada de importante para acontecer, pode vir.
Jesus, eu tenho que casar. Jesus, eu tenho que pegar meu canudo da faculdade. Que o Senhor aumente a nossa paixão por Ele, amém? Porque daí a nossa mão vai levantar melhor na igreja, com menos assim, dureza. Às vezes o ministério já vai, vamos irmão, vamos adorar, não é? Jesus quer salvar. Se você não é salvo ainda, entregue o teu caminho a Jesus. Eu entreguei o meu caminho a Jesus. E Ele cuida de mim. Agora só não, amanhã e depois e eternamente. Porque a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor Ele tem colocada nas mãos dEle. Amém? Nas mãos dEle. Vamos orar, meus irmãos. Se você precisa de cura, peça a cura ao Senhor. Fique de pé. Se você precisa de paixão por Jesus, peça para Ele. Se você tem um pecado de estimação, esse pecado vai te encontrar. Então entregue ele para Jesus antes disso acontecer, amém? A gente vai cantar ao Senhor. A gente vai buscar a Deus. Pode pôr, Nath, a canção, por favor. Jesus é digno de tudo, amém? Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. Jesus te encontrou? Jesus me encontrou. Por isso que a gente tem que amar esse Jesus.